Olá, filho ou filha de Deus. Sintam-se acolhidos e seguras neste momento. Se o seu coração está cansado e os pensamentos parecem pesar sobre você, saiba que este espaço foi criado especialmente para você. Hoje, vamos nos deitar na palavra de Deus, deixando que cada frase, cada versículo fale ao nosso espírito. Vamos meditar sobre a graça que nos sustenta, o amor que nos une e a paz que só Jesus pode trazer. Não há pressa aqui, apenas a calma, o ritmo suave da palavra e o tempo que você precisa para se aquietar diante do Senhor. Antes de começarmos, vamos nos colocar em oração. Pai querido, agradecemos por este momento de quietude. Acalma nossos pensamentos, conforta nossos corações e enche-nos da Tua presença. Que cada palavra lida nesta noite seja um abraço da Tua graça, trazendo descanso à nossa alma e lembrando-nos do Teu amor infinito. Recebemos a Tua paz, confiamos a Ti nossas preocupações e nos entregamos ao Teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Respire profundamente, solte os ombros, feche os olhos se quiser. Sinta a Tua presença e permita que a palavra de Deus comece a falar ao seu coração. Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Romanos 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne
é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus vós. Porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, e, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne, porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba. Pai, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas de se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Salmo 103 bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O
O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva. Como a flor do campo assim floresce. Passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Efésios capítulo 2. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, que de ambos os povos fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, criando em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, e no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Romanos 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito: para que sejas justificado em tuas palavras, e venças quando fores julgado. E, se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma.
De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? Façamos males, para que venham bens. A condenação desses é justa, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Tito 3 admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Isaías 57 perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz. Descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Mas chegai-vos aqui, vós os filhos da agoureira,
descendência adulterina e de prostituição. De quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade, que vos inflamais com os deuses debaixo de toda a árvore verde e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas fendas dos penhascos? Nas pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas são a tua sorte. Sobre elas também derramaste a tua libação, e lhes ofereceste ofertas. Contentar-me-ia eu com estas coisas? Sobre o monte alto e levantado, pões a tua cama, e lá subiste para oferecer sacrifícios, e detrás das portas e dos umbrais puseste o teu memorial. Pois te descobriste a outros que não a mim, e subiste, alargaste a tua cama, e fizeste aliança com alguns deles. Amaste a sua cama onde quer que a viste, e foste ao rei com óleo, e multiplicaste os teus perfumes, e enviaste os teus embaixadores para longe, e te abateste até o inferno. Na tua comprida viagem te cansaste. Porém não disseste, não há esperança. Achaste novo vigor na tua mão. Por isso não adoeceste. Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem no teu coração me pusesses? Não é porventura porque eu me calei, e isso há muito tempo e não me temes? Eu publicarei a tua justiça, e as tuas obras que não te aproveitarão. Quando clamares, livrem-te os ídolos que ajuntaste, mas o vento a todos levará, e um sopro os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra, e herdará o meu santo monte. E dir-se-á: aplanai, aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos, porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei. Porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza me indignei, e o feri. Escondi-me e indignei-me. Contudo, o rebelde seguiu o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos, e o sararei e o guiarei, e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz para o que está longe, e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. 1 Pedro 2 deixando. Pois toda a malícia e todo o engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor.
quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus honrai a todos. Amai a fraternidade, temei a Deus. Honrai ao rei vós, servos. Sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Efésios capítulo 3. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação? Como acima, em poucas palavras, vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são coherdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por esta causa dobro os meus joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Romanos 16, recomendo-vos, pois Febe, nossa irmã, a qual é serva na Igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo.
Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor. E a sua mãe e minha saudai a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes, eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora, e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Daniel 2. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, ele subiu, que é senão que também desceu às partes inferiores da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado entre si, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a operação própria de cada membro, recebe o crescimento que promove a edificação de si mesmo em amor. Portanto, andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, examinando o que é agradável ao Senhor. E não participeis das obras infrutuosas das trevas, mas antes reprovai-as, porque é vergonhoso até falar daquelas coisas que se praticam em oculto por eles. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, tornam-se manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso diz:
Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Atendei, pois, e não vos tornai participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. 1 Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, que a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, por isso não será do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, por isso não será do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas Deus dispôs os membros, cada um deles, no corpo como quis. Porque o olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Antes, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. E aos que nos parecem menos honrosos do corpo, a nós mesmos damos mais honra. E os nossos membros que são menos decorosos, sobre eles vestimos com maior decoro. Os nossos membros mais decorosos não têm necessidade disso. Mas Deus compôs o corpo, dando mais abundante honra ao que tinha falta, para que não haja divisão no corpo, mas que todos os membros se preocupem igualmente uns com os outros. Assim, se um membro padece, todos padecem com ele. E se um membro é honrado, todos se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros dele. Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza, ou avareza, nem sequer se mencione entre vós como convém a santos. Nem palavras torpes, nem conversas tolas, nem gracejos. Coisas estas que são inconvenientes. Mas antes ação de graças, porque bem sabeis isto. Nenhum fornicador ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não vos associeis com eles, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto até é vergonhoso falar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também Cristo a igreja. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande mistério é este, mas eu digo respeito a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite ao marido. 1 Pedro 3. Semelhantemente,
Vós, mulheres, sede submissas a vossos. Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como também fostes chamados, em uma só. Efésios 6. Vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que tanto eles quanto vós tendes um mesmo Senhor no céu, e com ele não há acepção de pessoas. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, estar firmes. Estai, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A minha palavra esteja firme em vosso coração, e quanto a mim, saibam que estou em prisão, a fim de pregar o Evangelho com toda a intrepidez como devo fazê-lo. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saudam. Todos os santos vos saúdam, principalmente os que são da casa de César. A graça seja com todos vós. Amém. 2 Timóteo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo. Que o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que, se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo:
O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Colossenses capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que abundantemente nos fez alcançar com toda a sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, em quem também fostes escolhidos, sendo predestinados para a adopção de filhos por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, com a qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele abundantemente nos concedeu. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses capítulo 2. Portanto, sede vigilantes, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados não com circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, em quem também fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e vos deu vida juntamente com ele, perdoando-nos todas as ofensas. Ninguém vos julgue em questões de comida ou bebida, festas, luas novas ou sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Portanto, ninguém vos julgue retendo firme a tradição de homens nas práticas religiosas, quando em Cristo está a verdade e a plenitude da vida. Colossenses capítulo 3. Portanto, buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, e não nas da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra, fornicação, impureza, paixão desordenada, maus desejos e avareza, que é a idolatria. É por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, entre os quais também noutro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora deixai também todas estas coisas: ira, indignação, malícia, maledicência e palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, em verdadeira justiça e santidade. Sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição.
que a paz de Cristo reine em vossos corações. E sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com toda a sabedoria, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração a Deus. Colossenses capítulo 4. Vede, pois que a vossa caminhada seja sábia para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Orai em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, por todos os santos. Orai também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual sou preso. Saúdam-vos Arquipo, nosso companheiro de milícia, e todos os santos que estão comigo. Que a graça seja convosco. Amém. Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai. Dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vós, nas minhas orações, fazendo menção de vós com alegria, por vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tenho a plena convicção de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. É justo para mim sentir isto por vós todos, porque vos tenho no coração, pois todos sois participantes da graça comigo, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de como tenho saudades de todos vós, com afeto de Cristo Jesus. O meu desejo e oração é que o vosso amor cresça mais e mais em conhecimento e em toda a percepção, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem ofensa até ao dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne me faz frutificar no meu trabalho, não sei então o que escolher, porque estou apertado de ambas as maneiras, desejando partir e estar com Cristo, o que é ainda melhor. Mas permanecer na carne é mais necessário por causa de vós. Filipenses capítulo 2. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, meus amados, tanto quanto sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 3. Quanto a mim, irmãos, quanto ao que pode ser ganho segundo a carne, tudo considero perda diante do valor de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus baseada na fé. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se tendes outro sentimento, Deus também vos revelará isso. Filipenses capítulo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo,
regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Filipenses, reconheço a vossa ajuda e comunhão no Evangelho desde o primeiro dia até agora, e sei que aquele que dá semente aos que semeiam, também dará pão para a vossa semente, e multiplicará o fruto da vossa justiça. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós. Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos de vossa fé ativa, amor abundante e esperança perseverante em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que fostes escolhidos, pois o Evangelho chegou até vós. Não só em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vós mesmos sois nosso testemunho de como vivestes em meio à grande aflição, mas mantivestes firme a fé em Deus, tornando-vos exemplos para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. De vós se espalhou a palavra do Senhor, não apenas em palavras, mas em ações e em poder, reconhecendo-se a fé de cada um de vós. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vos recordamos, irmãos, o nosso trato convosco, não somente como pregadores do Evangelho, mas como aqueles que cuidam de vós com ternura de mãe, sempre procurando agradar a Deus, jamais aos homens, pois fomos aprovados por Deus para vos anunciar o Evangelho. Recordai-vos, irmãos, do nosso trabalho entre vós, com perseverança e paciência, na grande luta que enfrentamos, e do modo como vos amamos. Vós sois testemunhas e Deus também de como um pai para os filhos, vos exortamos, consolamos e exortamos a andar dignamente diante de Deus, que vos chama para a sua própria glória. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Para que ninguém fosse abalado em sua fé, enviamos Timóteo, nosso irmão amado, ministro de Deus e cooperador convosco no Evangelho de Cristo, para fortalecer-vos e encorajar-vos em vossa fé, lembrando-vos de nossa devoção e trabalho entre vós. Quando estávamos distantes, o nosso desejo era ver-vos, e nos consolamos sobre vós em vossa fé, sabendo do vosso amor e perseverança em Cristo Jesus. Por isso, oramos incessantemente, para que Deus vos faça crescer e abundar em amor, a fim de que os vossos corações sejam confirmados em santidade, irrepreensíveis diante de Deus nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Quanto à vida que nos devemos conduzir, irmãos, rogamos-vos e exortamos, como já fizemos, que andeis dignamente diante de Deus, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo em conhecimento de Deus. Sobre o amor fraternal, não necessitais que vos escrevamos, porque vós mesmos sois ensinados por Deus a amar uns aos outros. Quanto à pureza, vigiem e andem com santidade, de modo a que cada um saiba possuir o seu corpo em santidade e honra, sem se entregar à paixão da concupiscência. Não vos entristeçais, como os que não têm esperança, sobre os que dormem. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus os que nele dormiram. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Quanto aos tempos e datas, irmãos, não necessitais que vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Enquanto dizem paz e segurança, sobrevirá destruição repentina, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e de nenhum modo escaparão. Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, revestivos de fé e amor como couraça, e de esperança da salvação como capacete. Orai sem cessar, agradecei em tudo e não extingais o espírito. Examinai tudo, retende o que é bom,
abstende-vos de toda forma de mal. O Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós. Sempre damos graças a Deus por todos vós, recordando-vos em nossas orações, sabendo, irmãos amados por Deus, da vossa perseverança e fé em meio a tribulações. É justo diante de Deus reconhecer que o vosso sofrimento e a vossa fé são manifestos e que Ele vos recompensará com repouso e glória, quando Jesus, nosso Senhor, se revelar dos céus com os anjos do seu poder. Deus é justo e recompensará com aflição aos que vos afligem, e a vós, que sois atribulados, dará descanso juntamente com Ele. Quando Jesus for manifestado, com poder e grande glória, os santos receberão recompensa, e os que não creram sofrerão justa retribuição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Rogamo-vos, irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, que ninguém se engane de maneira alguma. Primeiro, é necessário que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Não vos assusteis facilmente, nem vos deixei levar por palavras ou cartas que afirmem que o dia do Senhor já está próximo. A vinda de Cristo ocorrerá segundo o plano de Deus, com revelação do mistério da iniquidade, operando com todo o poder e sinais e prodígios mentirosos. Portanto, permanecei firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou por carta nossa. Aquele que não obedece à palavra de Deus receberá justo juízo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Rogamo-vos, irmãos, que tenhais cuidado de conduzir-vos tranquilamente e a trabalhar, de maneira a não ser um peso para outros. Ninguém deve viver ocioso. Cada um deve trabalhar com as próprias mãos, conforme o que ensinamos anteriormente. Exortamos-vos, irmãos, que sigais o exemplo que vos demos. Trabalhamos, mesmo sendo livres, para não ser um fardo a ninguém, a fim de vosso bem e para que possais conduzir-vos dignamente diante de Deus. Quanto aos desobedientes, não vos associeis com eles, para que sejam envergonhados, mas não como inimigos, e sim exortando-os como irmãos a voltarem ao caminho correto. Que o Senhor da paz vos conceda sempre paz e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Romanos, capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como podemos ainda viver nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Fomos, portanto, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, também nós andemos em novidade de vida. Porque, se fomos plantados com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também, na semelhança da sua ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Agora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, nunca mais morrerá. A morte não terá domínio sobre ele. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos, capítulo 7. Não sabeis, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto vive? Pois a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morre, ela fica livre da lei do marido. Assim também nós, tendo morrido para a lei pelo corpo de Cristo, ficamos libertos da lei para servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, mas não consigo praticá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Rogo, pois, que esta miséria não vos desanime, porque há libertação em Jesus Cristo, que nos dá a vitória sobre a carne e sobre o pecado. Romanos, capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
Pois a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Aquele que não andou segundo a carne, mas segundo o Espírito, habita plenamente na vida e paz de Deus. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e, se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Pois considero que as aflições do tempo presente não são dignas de serem comparadas com a glória que em nós há de ser revelada, porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Gálatas capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Admiro-me de que tão rapidamente estejais se desviando daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho que não é outro. Mas há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Estou maravilhado de que assim tão rapidamente estejais se afastando da verdade. Não recebi o evangelho de homem algum, nem me foi ensinado por homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Pois eu vos digo, não me encontro com homens por interesses próprios, nem fui enviado por homem algum, mas pelo chamado direto de Deus. Gálatas capítulo 2. Depois de 14 anos, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Mostrei-lhes o evangelho que pregava entre os gentios, para que não corresse em vão, nem nós trabalhássemos em vão. Reconheceram que me fora confiado o evangelho dos gentios, como a Pedro, o evangelho dos judeus. Pois aquele que operou poderosamente em Pedro, para o apostolado dos judeus, operou também em mim para os gentios. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque ele era repreensível. Pois antes de virem alguns de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando chegaram, retraiu-se e separou-se, com medo dos da circuncisão. Gálatas capítulo 3. Insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, perante cujos olhos Jesus Cristo fora exposto como crucificado? Isto somente desejo saber de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela fé na pregação do Evangelho? É claro que pela fé. Assim Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, portanto, que os que são da fé são filhos de Abraão. A lei de fato veio depois para que a transgressão se manifestasse, mas não anula a promessa de Deus, que se cumpre em Cristo Jesus, para que a promessa seja garantida pela fé, a fim de que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, e que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Gálatas capítulo 4. Mas, quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, porque sois filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, clamando, Abba, Pai. Portanto, já não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas capítulo 5. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais novamente ao jugo da servidão. Andai em espírito e não satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne deseja contra o espírito, e o espírito contra a carne. São opostos entre si, mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas capítulo 6. Meus irmãos,
Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, restaurai-o com espírito de mansidão, olhando por vós mesmos, para que também não sejais tentados. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser algo sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine a sua própria obra, e então terá motivo de glória apenas em si mesmo, e não nos outros. E quanto a mim, não me cansei de fazer bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, irmãos. Amém. Filho ou filha de Deus, ao longo desta jornada pelas Escrituras, contemplamos a vida em Cristo, a profundidade da graça, a força do Espírito e a esperança que nos sustenta. Vimos como Paulo exorta cada igreja e cada crente a permanecer firme na fé, a cultivar amor e humildade, a andar em santidade e a viver de maneira digna diante de Deus. Nos livros que lemos, aprendemos que a vida cristã não é apenas um conjunto de regras, mas um chamado à transformação interior, guiada pelo Espírito, revelando em nós o fruto da justiça, amor, paz, paciência, bondade, fidelidade e domínio próprio. Vimos que mesmo diante das tribulações, há esperança. Mesmo na fraqueza, há força. E mesmo na caminhada longa e desafiadora, Deus nos conduz com segurança e cuidado. Lembramos que nada nos separa do amor de Cristo, nem a morte nem a vida, nem os anjos nem as potestades, nem as circunstâncias presentes ou futuras podem nos afastar da presença daquele que nos chamou pelo seu nome. Somos filhos adotivos, herdeiros de sua promessa, guiados pelo Espírito Santo e destinados à glória eterna com nosso Senhor. Respire fundo e sinta a paz que emana dessa verdade. Que toda preocupação, todo medo e toda angústia sejam entregues ao Senhor. Ele é fiel, amoroso e justo, e em sua presença encontramos descanso. Pai amado, obrigado por nos conduzir por estas palavras. Que o Espírito Santo continue a nos ensinar, fortalecer e confortar. Que cada ensinamento lido nos transforme, nos inspire e nos guie, enquanto caminhamos neste mundo confiando na Tua promessa eterna. Em nome de Jesus, amém. Agora sinta a quietude em seu coração. Permaneça em paz, envolto pelo amor de Deus, e permita que esta experiência das Escrituras continue a ressoar em sua mente e espírito.